Então, meus amados irmãos, vamos estar dando continuidade, a gente está poder terminando a palavra de Deus hoje. Então, ali, Deus, ele estava fazendo, nós já falamos do sangue, né, dos animais, que não pode, não se deve tirar a vida do homem. Aquele que tirar a vida de um homem, derramando seu sangue, também o seu sangue será derramado. Foi essa lei que Deus cria e entrega a Noé. Vamos continuar agora, vamos falar sobre o pacto que Deus faz. Irmãos, eu vejo muita igreja falando que a gente vai fazer um pacto com Deus. Isso é mentira. A gente não faz pacto com Deus. Eu já vi pessoas fazer pacto com o diabo. Mas com Deus a gente cria-se uma aliança com Deus e Deus sela um pacto conosco. Então quem faz um pacto conosco é Deus. A gente não faz um pacto com Deus. Nós não somos superiores a Deus para que a gente possa exigir um pacto. A gente cria uma aliança com Deus e Deus sela um pacto conosco. Amém? Para que os irmãos possam ficar entendidos e possam entender a diferença de pacto e a diferença de aliança. Que superior é Deus. Deus sim, Deus faz um pacto. O diabo faz um pacto com o homem e o homem faz um pacto com o diabo. Mas a gente forma uma aliança com Deus e Deus sela um pacto conosco. Então vamos continuar. Eis que estabeleço o meu concerto convosco e a vossa semente. Então ali Deus está falando de todos os animais e ele vai deixar um sinal. Olha só qual será o sinal que Deus vai estar deixando. E disse Deus, este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e toda a alma vivente. E será um sinal entre a minha terra, que acontecerá que quando eu trouxer as nuvens sobre a terra, as nuvens de chuva, quando elas vier sobre a terra, o meu concerto que está entre mim e vós ainda, toda a alma vivente, toda a carne, e estará o arco nas nuvens, e eu o verei para que me lembre do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Então, esse arco que eu vejo, sempre que eu vejo o arco-íris, sempre que eu olho o arco-íris, depois de uma tempestade, eu olho para os céus, eu tenho hábito, eu já cheguei a ver 3 arco-íris. Tinha um grupo ao qual a gente tinha de intercessão, que depois as pessoas foram saindo, foram parando de participar, e nós também até paramos, o grupo acabou acabando. Mas ali eu já cheguei a filmar 3 arco-íris. É uma coisa rara de se ver, eu já vi 2 arco-íris, a minha esposa estava comigo, eu mostrei para ela. Todo lugar que a gente está, quando dá uma chuva, abre 2 arco-íris, um de um lado, um de outro. Eu cheguei a ver 3 assim, um de um lado, um do outro, e do outro de outro lado. Eu olhava e via os arco-íris, tipo, se encontrando assim, nos planos celestiais. Eu sei que o Senhor está acima do terceiro céu, mas ali, aquele arco-íris encontrava, eu creio que o Senhor, ele olhava e se lembrava de não destruir mais a terra através desse arco-íris, dessa coisa linda, dessa coisa celestial, porque Deus não ia fazer qualquer coisa para poder se lembrar. Ele fez o melhor, não só para que ele visse, mas que nós também pudéssemos ver. Então, quando estiver chovendo na sua cidade, olha para o céu, olha, vê o arco-íris no céu, que vocês vão entender. Vocês vão estar vendo o arco que foi formado no céu e os irmãos vão poder tirar suas conclusões. Eu não acho que é isso, eu não penso que seja dessa forma. Cada um entende, olha e entende da forma que quer, amém? Eu estou trazendo uma explicação dentro do contexto bíblico e eu creio que o arco-íris está ali para nos lembrar do arco que Deus fez, do concerto, do pacto que Deus fez com Noé, amém? Vamos continuar, para a gente poder estar encerrando, sobre Noé plantar uma vinha. Irmãos, Noé foi lavrar a terra, então ele planta uma vinha. Então ele bebeu vinho e se embebedou. Por quê? Noé, ele não sabia. Noé, ele não tinha conhecimento. Que se ele plantasse uma vinha, se ele pegasse aquela fruta, o suco dela estava tão gostoso, que ele bebeu, nada aconteceu. No primeiro momento, quando eles cresceram, deram vinha, são os cachos de uva. Então, quando você aperta ela, dá suco, um suco muito gostoso. Então, ele bebeu daquele suco.
e achou muito bom. Ele falou, nossa, vai dar muito suco, esse suco aqui vai render para vários dias. Mas ele não sabia que ela fermentava. Ele deixou ao sol, deixou o tempo, porque naquele tempo a gente bem sabe que não tinha geladeira, não tinha nada, então ela armazenava no tempo mesmo. E ela fermentava. Ela entrou em processo de fermentação e ali ela começou a ter teor alcoólico. E ele chegando no outro dia, provou, falou, ela tá mais gostosa. Ela tá um pouco diferente, mas tá muito gostosa. Então eu vou beber. E foi bebendo, bebendo, bebendo. Então dali ele se embriaga. E quando Noé ele se embriaga, ele tira suas vestes. Ele tira suas roupas. Fica nu. Porque ele perdeu a noção. Ele perdeu a noção. E eu tenho a plena certeza que Deus não viu aquilo como uma afronta, Deus não viu aquilo como uma desobediência, porque ele não sabia. E a palavra de Deus nos fala que quando o homem não sabe, ele é inocente. Ele é inocente. Ele passa a pecar contra Deus quando ele sabe que é errado e faz. Mas quando ele não sabe, ele é inocente. Então ele não tinha conhecimento que aquilo ali o tiraria de si. Porque ele foi na sua inocência. Porque ele não conhecia, ele não sabia. Não existe relato na Bíblia que ele já tinha feito antes. Amém? Então ele bebeu, tirou suas roupas. E chegando ali, um de seus filhos. Olha só, eu vou ler para os irmãos para que a gente possa estar entendendo. E então tomaram e bebeu, estabeleceu-se e descobriu-se. Tirou a roupa quando se descobre, tá, irmão? No meio de sua tenda, ficou sem roupa. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez-lo saber ambos os seus irmãos. Então, quando Cã viu, Cã não veio ajudar. Cã não estendeu as mãos. Cã, ele não quis ajudar seu pai, ele não quis ajudar. E Cã, ele era um filho meio que problemático, que toda família tem um filho mais problemático que outro. E Cã, ele era um filho muito problemático. Um pouco desobediente. Um pouco, como eu posso dizer? Um pouco murmurador. Um pouco arrogante. Não era muito de obedecer às ordens de seu pai, às ordens de sua mãe. Então, ele mostrou que não ia ajudar. E foi lá para os seus irmãos e falaram que o pai lá tá nu, o pai tá sem roupa, o pai tá doido, o pai tá delirando, o pai tá variando. Rindo dele. Então, ele vai e fala para os seus dois irmãos. Então, tomaram Sem e Jafé, seus dois irmãos, uma capa e puseram sobre ambos os seus ombros. E indo, virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E quando ele acorda no outro dia, eles relatam para seu pai, ele viu o senhor sem roupa, pai, ele não fez nada, ficou rindo, zombando do senhor. Ele falou o quê? Ele não me ajudou no meio da minha nudez, da minha situação que eu passei. Ele é meu filho. Então, Noé amaldiçoa, cara. Noé amaldiçoa. Imagina um pai amaldiçoar um filho. Porque o filho, ele desobedeceu. O filho fez com que o pai sofresse. O filho, ele olhou, em vez de estender as mãos, ficou rindo, zombando de seu pai. Falando com que os outros irmãos chegassem. Eles chegaram olhando para trás para cobrir o pai, mostrando uma forma de amor. Imagina, irmãos, quantos hoje não estão virando as costas para Deus aí? Imagina quantos hoje aí não estão se virando para Deus, não estão nem aí. Estão ou se despindo e brincando com o seu corpo, sem se preocupar com Deus, não estando nem aí com o Senhor. As coisas sérias. Então, olha só, que Noé fala, e despertou Noé da sua vinha, e seu filho menor lhe fizera.
Então ele ficou sabendo. Ele disse, maldito seja Canaã, servo de seus servos aos seus irmãos. Ele disse, bendito seja o Senhor de Sem, que seja-lhe Canaã por servo. E alarga Deus a Jafé, habita nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servos. Então, irmãos, imagina, um filho amaldiçoado, ele foi amaldiçoado para servir os seus irmãos, para servir e não ser servido. Ele tinha que servir, recebendo essa maldição, porque ele zombou de seu pai. Imagina quantos hoje não estão zombando de Deus. E vão passar pela ira, vão passar pela maldição de Deus também, irmãos. A coisa é séria. Aleluia. Até aqui o Senhor, meu Deus, deseje todos os irmãos agraciados pela graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?